Notícia boa agora para o estado, porque pela primeira vez em 3 meses o mapa de risco para coronavírus aqui em Santa Catarina não tem regiões em nível gravíssimo. Essa informação foi divulgada pelo governo do estado na manhã dessa quinta-feira. Os números apontam uma melhora no cenário, já que no momento não há nenhuma região em risco gravíssimo para a doença no estado. Segundo a atualização, a última vez que o mapa mostrava Santa Catarina sem nenhuma das regiões em vermelho, a cor que aponta a classificação mais alta de risco para a doença, foi no dia 16 de junho. Com isso, o estado tem agora 15 regiões em nível grave, classificada pela cor laranja e incluindo o Alto Vale do Itajaí. Esse mapa de classificação de risco é divulgado semanalmente. Os níveis de risco são calculados a partir da combinação de 4 fatores: isolamento social, investigação, testagem e isolamento de casos e reorganização de fluxos assistenciais e ampliação de leitos. Além disso, o secretário de Saúde do Estado falou em entrevista que um novo padrão de análise de pandemia deve ser adotado para o mapa de risco nas próximas semanas. Vamos então à atualização de casos de coronavírus aqui em Santa Catarina. Santa Catarina tem hoje 295 municípios e todos eles têm pelo menos um caso confirmado de Covid-19 e em 221 foram registrados óbitos. Segundo a atualização do governo, o estado chegou a 208.900 casos confirmados do novo coronavírus. Do total, 199.386 pacientes estão recuperados e 6.828 continuam em acompanhamento. 2.686 pessoas já morreram em Santa Catarina. Com isso, a taxa de letalidade atual é de 1,29%. Os dados mostram ainda que o estado tem 1.547 leitos de UTI. 973 estão ocupados, sendo 268 por pacientes com confirmação ou suspeita de Covid-19. E com isso, a ocupação é de 62,9% e há 574 leitos livres atualmente em Santa Catarina. A gente atualiza também os números aqui no Alto Vale. Agrolândia continua com 168 casos positivos de coronavírus, com 8 ativos. 5 moradores da cidade morreram em decorrência da doença. Agronômica tem 84 casos confirmados, com 1 ativo. 3 moradores da cidade morreram. Atalanta permanece com 43 casos confirmados, sendo que 6 deles estão ativos e 37 recuperados. A Aurora teve 73 diagnósticos positivos até agora. A cidade está com 4 casos ativos. Braço do Trombudo tem 52 casos confirmados e apenas 3 estão ativos. Um morador da cidade morreu. Chapadão do Lajeado não tem mais casos ativos. 33 moradores testaram positivo e uma pessoa morreu. Dona Ema tem 110 casos confirmados, com apenas 1 ativo. Esse paciente permanece internado no hospital. Aumentou para 473 o número de casos confirmados de coronavírus em Ibirama. 30 casos estão ativos e 2 moradores internados. 8 pessoas morreram vítimas da doença. Imbuia tem 59 casos confirmados, com apenas 1 deles ativo. Aumentou para 555 o número de casos confirmados em Ituporanga. 17 estão ativos e 6 deles internados. 7 moradores morreram pela doença na capital da região da Cebola. Com um novo caso nas últimas 24 horas, José Boatê tem 329, com apenas 4 deles ativos. 4 moradores da cidade também morreram. Laurentino tem 98 casos confirmados, com 3 ativos. Um dos pacientes está internado no hospital. Lontras tem 177 casos confirmados, com 15 deles ativos e 4 pacientes desses internados no hospital. Mirim-Doce tem 39 casos confirmados, com 38 recuperados. Um morador da cidade morreu vítima da doença. Petrolândia tem 26 casos confirmados, com apenas 2 ativos. A cidade também registrou uma morte. Pouso Redondo tem 233 casos confirmados, com 8 ativos. 4 moradores da cidade morreram.
Presidente Getúlio tem 453 casos confirmados, com 9 deles ativos. 3 pessoas também morreram na cidade do Vale Norte. Presidente Nereu tem 42 casos confirmados, 38 estão recuperados e 2 casos continuam ativos. A cidade também registrou 2 mortes. Rio do Campo tem 63 casos confirmados, com 58 recuperados. Uma pessoa também morreu na cidade. Rio do Oeste tem 89 casos confirmados, com 87 recuperados. 2 pessoas morreram vítimas da Covid-19. Aumentou para 1.110 o número de casos confirmados de coronavírus em Rio do Sul. São 26 ativos e 4 deles internados. 10 mortes foram registradas aqui na capital do Alto Vale. Salete tem 136 casos confirmados, com 135 recuperados. Um morador da cidade morreu, vítima da doença. Santa Terezinha tem 35 casos confirmados, com 33 recuperados e um ativo. Também houve uma morte. Taió continua com 364 casos confirmados e 9 deles ativos. 4 mortes foram registradas na cidade. Trombudo Central tem 133 casos confirmados, com 2 ativos. 4 morreram vítimas da doença. Vidal Ramos tem 40 casos confirmados, com 36 recuperados e 4 ativos. Em Vitor Meireles, no Vale Norte, foram 73 casos confirmados, com 3 ativos no momento. E Vitimarsum tem 42 casos confirmados, com 38 recuperados e 4 ativos. O Alto Vale tem 5.132 casos confirmados, com 4.902 recuperados. 167 estão ativos, 19 pacientes seguem internados e 63 mortes foram registradas na região pela Covid-19.